É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. É Vero. No seu fone está no ar o podcast do Vero Notícias. Bem-vindos, ouvintes do É Vero. A pauta de hoje nos leva até uma reflexão que une o bizarro ao sublime, o populismo ao fortalecimento democrático. O ponto de partida é uma imagem icônica e perturbadora, a do ativista de extrema-direita Jacob Chansley, o xamã do QAnon, com seu cocar de chifre de búfalo, se tornando o símbolo da invasão ao Capitólio americano. O que o analista Cristiano Romero nos revela em seu artigo é que a figura deste xamã não é apenas uma anomalia americana, mas um fantasma que assombra o mundo e que, em uma reviravolta surpreendente, o Brasil se torna o palco de uma luta contra esse espectro. Ah, Vera, a gente sempre soube que o populismo, esse espetáculo circense que se alimenta de teoria da conspiração, era uma força perigosa. Mas a imagem do xamã do QAnon, com sua crença naquilo que o texto descreve como uma tese tão fajuta quanto a de que a Terra é plana, nos mostra o quão longe a irracionalidade pode ir. A tese de que existe uma célula secreta de adoradores de Satanás, canibais e pedófilos, formada por políticos e bilionários, nos soa como um delírio, mas é o cerne do movimento que motivou o ataque ao Capitólio. E a grande ironia é que a revista inglesa The Economist, em sua última edição, fez a capa do ex-presidente Jair Bolsonaro vestido com a mesma fantasia. Uma referência direta e um recado. O Brasil está enfrentando e processando esse fantasma do populismo de forma que os Estados Unidos não o fizeram. A figura do xamã do QAnon está intrinsecamente ligada à tese do Estado Profundo, ou Deep State, como os americanos o chamam. Essa é a ideia central da retórica populista, que acusa uma suposta rede de funcionários do governo federal, burocratas e agentes de inteligência de operarem de forma secreta para manipular a política e sabotar os presidentes eleitos que são considerados ameaças a seus interesses. É uma teoria da conspiração que desautoriza qualquer instituição que não esteja sob o controle total do presidente e que lhe permite apresentar-se como um herói que luta contra um establishment corrupto e secreto. É a perfeição da retórica populista, Vera. O presidente não tem a culpa de nada, porque qualquer problema é obra de uma conspiração secreta. É um álibi para a incompetência, uma justificativa para a derrota. É a criação de um inimigo invisível, uma rede de burocratas malvados para justificar a própria falta de resultados. E é amparado por essas ideias que o presidente americano vem interferindo em instituições públicas sólidas e com graus variados de independência da democracia americana, como a Suprema Corte e o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. Ele está desmantelando, de dentro para fora, o próprio sistema que elegeu. A invasão ao Capitólio americano, em 6 de janeiro de 2021, foi o ápice dessa loucura. Motivados por alegações infundadas de fraude eleitoral, os seguidores do QAnon, inspirados por Donald Trump, invadiram o Congresso para impedir a certificação oficial de Joe Biden como presidente eleito. As consequências foram trágicas. 5 pessoas morreram, mais de 100 policiais saíram feridos e, o mais grave, 4 policiais que participaram da repressão ao distúrbio se mataram nas semanas e meses seguintes. Mais de 1.100 pessoas foram presas e Jacob Chansley, o xamã do QAnon, foi condenado a 41 meses de prisão. E aí, Vera, é que a história se torna ainda mais bizarra. Eleito em novembro de 2024, Donald Trump voltou à presidência em janeiro deste ano. E um de seus primeiros atos foi anistiar mais de 1.000 envolvidos nos atos de barbárie cometidos contra o Capitólio. Para o xamã do QAnon e seus seguidores, a vestimenta de Chansley não era apenas um disfarce, mas um uniforme ritualístico que simbolizava a sua ligação com uma guerra santa contra o Estado Profundo. Mas para a democracia americana, era um símbolo de sua fragilidade. E a anistia de Trump, ao perdoar os invasores, é a prova de que a América, infelizmente, está no caminho da instabilidade e do autoritarismo. É um recado claro de que, para Trump, a lealdade está acima da lei. E é nesse cenário que a prestigiosa revista inglesa The Economist nos dá o seu veredito. A capa da publicação, com o ex-presidente Jair Bolsonaro vestido com a fantasia do xamã do QAnon, é uma referência direta e um recado. O título, O que o Brasil pode ensinar à América, o julgamento de Jair Bolsonaro, sugere que o Brasil e os Estados Unidos parecem ter trocado de lugar. A América está em um caminho de instabilidade e autoritarismo, enquanto o Brasil, com o julgamento de Bolsonaro, demonstra uma tentativa de fortalecer a democracia. Vera, a imagem é um tapa na cara da nossa arrogância. A revista, uma das mais respeitadas do mundo, nos coloca em uma posição que a gente jamais imaginaria. Ela diz que o Brasil, um país com histórico de ditadura, está dando um exemplo de maturidade política que os Estados Unidos não conseguiram seguir.
A vestimenta do xamã representa a loucura e a polarização radical associados ao populismo, que foi um fenômeno exportado dos Estados Unidos para o Brasil. E a nossa justiça, ao processar esse fantasma, está mostrando ao mundo que a democracia por aqui tem uma defesa. A revista, em sua análise, argumenta que a resiliência institucional do Brasil se deve a dois fatores principais: a memória ainda fresca da ditadura de 1964 a 1975 e um Supremo Tribunal Federal que se consolidou como um baluarte contra o autoritarismo. A Corte, com sua ação firme e determinada, não permaneceu inerte diante da polarização e dos ataques, diferentemente de suas contrapartes em outros países. Essa é a chave do sucesso do Brasil até o momento. E aqui, Vera, a gente tem que ser honesto. A memória da ditadura, que em outros momentos foi minimizada, agora se torna um escudo. E o Supremo Tribunal Federal, que foi tão atacado e criticado por suas decisões, agora é visto como o guardião da democracia. É um paradoxo, não é? A gente critica a judicialização da política, mas é essa mesma judicialização que, em última instância, está salvando o país da própria crise que elegeu Bolsonaro. A revista nos diz que a justiça brasileira está mais preparada para defender a democracia do que a americana. E isso é evidenciado pela ação do Supremo, que não se curvou à pressão. Mas a análise da The Economist não é ingênua. Ela reconhece que a condenação de Bolsonaro, embora vista como provável e necessária, é apenas o primeiro passo em um caminho cheio de obstáculos. O artigo aponta 3 áreas que precisam de reforma urgente: o próprio Poder Judiciário, o Congresso Nacional e a economia. A Corte, em particular, possui poderes incomuns e sua judicialização da política é criticada até mesmo por seus próprios ministros. Já o Congresso Nacional teria sequestrado do orçamento federal para projetos de cunho pessoal de deputados e senadores, e a economia sofre de incontinência fiscal. E essa expressão, Vera, incontinência fiscal, é a mais precisa para definir a senha da nossa classe política e da burocracia em elevar despesas e angariar privilégios para o seu próprio bem-estar. É um comportamento que sufoca o crescimento da economia. O que a revista está dizendo é que o Brasil, para se tornar um adulto democrático, precisa corrigir esses problemas profundamente enraizados. E o que a gente vê na prática é que o Judiciário, o Congresso e a economia são, ao mesmo tempo, os salvadores da pátria e os seus maiores algozes. É o paradoxo da nossa própria democracia. Um fator inesperado na equação, como menciona o artigo, é o presidente americano Donald Trump. Ao sancionar ministros brasileiros e impor tarifas às exportações brasileiras, Trump tentou proteger seu espelho tropical, mas a revista avalia que suas ações tiveram efeito contrário, fortalecendo a posição político-eleitoral do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A intervenção de Trump, que era para ajudar Bolsonaro, acabou por prejudicá-lo e reforçar a posição de seu adversário. É o tiro que sai pela culatra. A estratégia de Trump, baseada no populismo e na intervenção, se mostrou um fracasso no Brasil. O que ele fez foi exatamente o que a extrema-direita global sempre criticou nos adversários: a intromissão de potências estrangeiras nos assuntos internos de um país. E a ironia é que a reação à pressão de Trump foi a união de forças em defesa da soberania nacional. A tática de Trump se mostrou um tiro no pé, e a revista The Economist percebeu isso. A análise, no entanto, não é ingênua. O artigo deixa claro que, assim como os Estados Unidos, o Brasil é hoje um país profundamente dividido e a solução para seus problemas, incluindo a reforma da Constituição, dependerá da disposição dos políticos de ambos os lados em abrir mão de privilégios em prol do bem comum. E é aqui, Vera, que a gente entra no território da utopia. A ideia de que políticos de ambos os lados, com agendas e interesses tão opostos, vão abrir mão de seus privilégios em prol do bem comum é, no mínimo, um sonho. O Brasil, infelizmente, se tornou um país onde a polarização é um modelo de negócio. E o que a revista está nos dizendo é que, para que a gente consiga avançar, precisamos de um nível de maturidade política que a gente ainda não tem. É a grande encruzilhada da nossa democracia. A convicção do texto é a de que o Brasil está agindo como um adulto democrático ao enfrentar a questão do populismo, mas a conclusão é de que o caminho à frente exigirá sacrifícios e a ousadia política para reformar instituições que, paradoxalmente, salvaram o país da própria crise que elegeu Bolsonaro. E essa é a grande lição. O julgamento, por mais importante que seja, é apenas o primeiro passo. É uma condição necessária, mas não suficiente para resolver os problemas do Brasil. Ele dá ao país a chance de corrigir problemas profundamente enraizados, como a profunda polarização social e a rigidez da Constituição de 1988. Mas a verdadeira batalha, a batalha pela alma da nação, ainda está por vir.
A conclusão do artigo é clara: o Brasil está agindo como um adulto democrático ao enfrentar a questão do populismo, mas o caminho à frente exigirá sacrifícios e a ousadia política para reformar instituições que, paradoxalmente, salvaram o país da própria crise que elegeu Bolsonaro. E é aqui que a gente precisa ser realista, Vera. A ousadia política, o sacrifício em prol do bem comum, são commodities raras em nosso cenário político. O julgamento pode ter um veredito, mas a batalha ideológica e a divisão social continuarão. O fantasma do populismo não será exorcizado por uma simples sentença. Ele continuará a assombrar a nação, esperando a sua próxima chance de se manifestar. A lição que fica, Vero, é que, independentemente do resultado, o julgamento de Jair Bolsonaro não fará parte apenas da história do Brasil. Ele será um marco na definição de como as democracias agirão para defender sua existência. A política se tornou uma batalha de trincheiras, onde o objetivo não é conquistar o centro, mas mobilizar a base e aumentar a rejeição do adversário. E é com essa reflexão pesada que encerramos o nosso episódio. Lembrem-se, o É Vero estará sempre aqui para fazer o que o bom jornalismo faz: buscar a verdade por trás do palco. Até a próxima, e lembrem-se, os discursos mentem, mas os dados não. O poder, por sua vez, jamais esquece. E não se esqueçam, política e economia são nossos assuntos, a verdade, o nosso dever. E isso é Vero.